Olá! Nessa unidade 1, a gente vai ver a importância do orçamento público. Em relação à importância do orçamento público, vamos dar primeiro um conceito de orçamento, né? Vamos verificar o que é o orçamento. Em termos simples, a gente pode conceituar o orçamento como sendo uma forma sistemática e organizada de estimar receitas e, no caso, definir as despesas que serão executadas durante o ano. Quando se diz que a gente vai estimar as receitas, é porque essas receitas elas são previstas no exercício anterior para serem, no caso, arrecadadas no exercício seguinte. Então, como não se tem bola de cristal, você vai verificar que essas receitas elas são estimadas. O governo faz uma previsão dos três últimos orçamentos em relação à arrecadação que se teve e faz uma previsão de acordo com a atividade econômica do país, as previsões em relação a como está a expectativa do PIB, a expectativa da atividade industrial, como será a arrecadação de receitas, né, para o exercício seguinte. E a previsão de receitas. E, no caso, a estipulação de despesas. Por quê? Porque em relação à receita, você faz uma previsão, porque uma estimativa, certo? Logo, em relação à despesa, você define. Isso porque, né, existe uma diferença entre algo que vai acontecer e algo que você já definiu anteriormente. Então, pode acontecer a arrecadação, como ela pode não acontecer. Agora, a despesa, não, a despesa ela tem que ser definida previamente, certo? Lembrando que dentro do orçamento não pode haver uma despesa que não esteja prevista, certo, anteriormente. Então, para que haja a despesa, para que ela ocorra, ela tem que estar na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual. Caso contrário, ela não vai poder ocorrer. Por quê? Porque existe, certo, uma exigência legal em relação a isso, para que haja uma organização e para que a administração pública ela não venha a incorrer, né, em abusos de despesas. Mas, professora, existe exceção em relação a isso? Existe. A gente vai verificar no decorrer dos das nossas aulas que existem algumas exceções em relação a isso, certo? Mas as exceções também estão previstas em lei para que elas ocorram e existe um limite para que elas também venham a ocorrer, certo? Então, para que vocês entendam, o orçamento, ele, certo, é uma lei. É uma lei que precisa ser votada, certo, pelo Congresso, aprovada e ela, no caso, vai ser sancionada pelo presidente da República. A gente vai estudar um pouquinho mais, né, posteriormente, como é que isso acontece, porque é o chamado ciclo orçamentário. Então, primeiramente, eu queria que vocês entendessem, certo, o que consiste o orçamento público. Ele é muito importante dentro da administração pública, como também é muito importante, certo, que vocês entendam que ele é uma lei. O orçamento é formado por 3 leis, na verdade. O Plano Plurianual, que tem uma vigência de 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem uma vigência de 18 meses, e a Lei Orçamentária Anual, que tem uma vigência de 1 ano. E a gente vai ver que eles são interconectados. Como assim? Não existe nenhuma despesa, certo, que não esteja primeiramente prevista num programa no Plano Plurianual. Então, esses programas que foram previstos no Plano Plurianual, eles vão servir de embasamento para as diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
certo? Ela vai estabelecer regramentos de como essa despesa vai acontecer, e essa despesa vai acontecer de forma efetiva na lei orçamentária anual. Então, para que uma despesa esteja contida na lei orçamentária anual, ela tem que estar previamente contida no plano plurianual, posteriormente na lei de diretrizes orçamentárias e, consequentemente, na lei orçamentária anual, que é a nossa tão conhecida LOA. E assim ela será executada. A gente vai ver também que existem fases para que essa despesa venha efetivamente a ocorrer. Primeiro, ela tem que estar prevista. Depois que ela está prevista, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser empenhada, né? Chamado empenho. Depois, ela tem que ir para o processo de pagamento, né? O chamado processamento da despesa. E depois, ela vai ser efetivamente paga, certo? Então, caros alunos, todo esse regramento, tudo que eu estou falando, ele é previsto em lei. E o orçamento, né, vocês já sabem, já são sabedores, que também todas essas leis que eu falei, né, são leis em sentidos formais, né, e estão, né, prevista, compõem, certo? Estão previstas tanto na Constituição, como na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101, como também, né, na Lei 4.320, que faz, né, referência a toda essa organização, né, orçamentária da administração pública, ok?